Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos dando sequência no aprimoramento do livro Arte do Jorei, volume 2. Vamos seguir com as perguntas e respostas de Meishu-sama. E eu queria começar hoje com a Hilda, observar o que você achou mais de interessante, se você ficou com alguma dúvida, para poder passar para os demais aí e a gente compartilhar o que entendeu, por favor. Só precisa tirar do mudo, tá? Que tá no mudo seu. Pronto. Prontinho. Então, eu estudei muito essa parte aqui da pergunta número 33, que fala sobre um doente hospitalizado em estado grave, quer receber de orei, mas seus familiares relutam, achando que deve continuar com o tratamento médico. Aí o que eu entendi? Que as pessoas, os familiares acham que não vai ter cura, né, com o diurei. Então, eles acreditam mais na ciência, não é isso? Eles acreditam mais na ciência. E aí Meishu-sama fala, quem se interna em um hospital já se entregou aos cuidados médicos, né? Então, torna-se difícil salvar alguém nessas condições. Além disso, também, os familiares do doente que se mostram contrário ao diurei, que não aceitam, que atrapalham, chegando inclusive a torcer para que o doente não melhore. E aí nossa, me deu branco agora. Os Jashin atrapalham. Eles acham que vão atrapalhar, que recebendo diurei vai atrapalhar a cura dele. A gente tem que ficar muito esperto, né, nessa situação, porque, assim, nós temos que sempre ter bom senso, né? Se existem pessoas contra, como o Samuel já falou aí, né? Mesmo a gente tem que evitar um pouco, né, esse jorei, nesse sentido, porque senão a gente acaba empenhando muita força, muita dedicação numa coisa que vai ser atrapalhada pelos familiares. Então, até para isso existe o momento certo, né? Precisa de uma aceitação dos familiares para a pessoa poder receber jorei. E caso não exista essa aceitação, agora num outro caso, por exemplo, a pessoa se tornou messiânico. Obviamente que mesmo com os familiares contra, nada impede de você ministrar jorei, de você dedicar com essa pessoa e etc. Mas o Meshama, nesses casos, fala que é mácula do próprio dedicante, que ainda não foi dissolvida, por isso que ele ainda passa por essa objeção com os familiares. Mas nesses casos, quando os pacientes estão em casos graves, hospitalizados, a gente tem que avaliar o cenário, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, puxa, por favor, ministra jorei, os familiares mesmo, né? Façam oração, ele está precisando, então aceitam. Então, poxa, tem que fazer mesmo, com o maior amor do mundo, sabendo que, em alguns casos, a gente tem que pedir pela salvação do espírito da pessoa, e porque sabe que a matéria já está com grande chance de ir embora ali, né? Pelo que se vê. Então, às vezes, a gente tem que ministrar a jorei no sentido de salvar o espírito da pessoa. Então, de acordo com o caso, o seu sonen tem que ser apropriado. Então, eu estou ministrando a jorei pedindo para que Mersana salve o espírito daquela pessoa. Então, é diferente, são coisas diferentes. Se a pessoa não quer receber, né, vai fazer o quê também? Também tem isso. Tem que aceitar. Tem o próprio paciente que às vezes não quer receber jorei. Então, tá tudo certo. Não quer, não quer. E Mersana nunca falou que a gente tem que impor alguma coisa, né, Ida? Com certeza. E, assim, é difícil as pessoas logo no início acreditar, né? Ter fé. Hoje em dia as pessoas não têm muita fé. Mas até como a Mersana fala, né? É natural que a pessoa não tenha fé no início, mas que seja formada ao longo do tempo com os resultados, né?
Até Ainda mesmo mais nesse quando caso. vai fazer oração, levanta a mão, as pessoas ficam já, né? Mas como pode isso Não salvar, entendem. ou curar alguma coisa, né? É, Levantar da mão, então, é né? como a gente fala, está dentro Tem da dúvida. lógica para a pessoa que não conhece ter essas dúvidas e não acreditar, mas ao longo do tempo, vendo resultados e mesmo assim não acreditar, a gente tem que pensar duas vezes se a Tem gente que vai, respeitar, né? exatamente, se a gente vai continuar Tem que dando, respeitar a vontade da pessoa. dedicando Ah, tempo nosso para essa pessoa. o que me chamou a atenção também foi esse aqui, né? A pergunta número 36. Quando vou em alguma cidade divulgar a doutrina, aqui já entra quase aí nesse tema. É normal me fazerem muitas perguntas sobre doenças graves, tais como ai, eu não estou enxergando direito, pulmonar e degeneração óssea da coluna vertebral, câncer de estômago, catarata e, dentro de outras, as pessoas querem saber se esses males podem ser curados pelo diorei. Aí, ó, como devo responder a essas indagações? Aí, Meixo Sama, em princípio, O que que você tudo entendeu? depende do poder do diorei, né? Isso. O que que você Do entendeu da poder do diorei. resposta toda de Neshama? Que ele fez uma resposta de quase uma página e meia. O que que você É entendeu da verdade. resposta dele? O que que você faria? Ah, o que eu faria, no caso? Se uma pessoa chega para Tem que você, ô Hilda, analisar. o Jorei É. cura todas as doenças, mesmo as graves? Ah, eu fazer, eu vou ficar assim. Eu vou pensar, eu acho que eu não sei o que responder. Eu vou Uhum. falar, vamos tentar, né? Quem sabe? É. O que que eu Mas falaria, você né? Eu tem falaria fé? assim, Eu vou falar assim, você tem fé? é isso, Fé é muito importante, né? é isso aí. Assim, Se você tem que você falar tem fé, assim, vamos no deixar meu nas mãos caso, de né? Deus, mas nós É, não garantimos a cura de nada com o Jorei. Nós é vamos observar isso. dia após dia. É como eu estava Mas falando se aqui, ó, você tem nunca se fé, já deve, ajuda. exato, nunca se deve afirmar categoricamente que todas as doenças podem ser debeladas pelo Jorei. Porque vamos supor, mesmo você ministrando certinho, fazendo sua melhor dedicação e etc., não está na nossa mão. A cura não está nas mãos de Deus. Então, Com como que a gente vai certeza. garantir uma cura para alguém? A gente não pode garantir nada disso. A gente fala assim, o Jorei é a luz Verdade. divina que nós vamos ministrar, né, por intermédio das É. nossas mãos. Agora, vamos entregar nas mãos de Deus e o melhor vai acontecer, ponto. Né? Isso, com A gente não pode certeza. garantir cura para ninguém de coisa nenhuma, né? Que, inclusive, isso é É uma verdade. coisa que é fora da lei, né? É, porque a gente não é Deus, né? Exatamente. E é só Deus mesmo, né? E essa é uma parte desse ensinamento também que me chamou a atenção, que ele fala, né? Meixo Sama fala que cura, que pode curar, o Diorei pode curar, né? E ele fala da cura da catarata e que ela também pode ocorrer até com relativa rapidez, entendeu? Desde No que você caso, acerte o ponto, se né? ela se não usar colírios, no caso, né, que está falando da catarata, se não usar o colírio, quer dizer, não usar remédio. Mesmo Sama fala que quando não usa remédio, a cura é mais, né? Quando cura remédio já é mais difícil, entendeu? Porque é aquele negócio, as ações são diferentes. O Jorei está querendo É, queimar e expulsar a sujeira. O remédio está querendo segurar a sujeira dentro do corpo. exatamente. Então é isso. Tá bom. Obrigado, viu, Mas Hilda? vários aqui, mas é que não dá para ficar falando, né, a noite inteira. Aí Provavelmente outras fala pessoas também vão falar. da pessoa da pessoa que expeliu uma agulha, né, que Hum, através do diorei ajuda muito mais, que Meixo Sama falou que com certeza com o diorei ela ia colocar a agulha para fora. Eu já ouvi falar isso do caso de mesmo. moeda, entendeu? Então, o Jorei ele A serve moeda pequena. para tudo, né, se for ver. É, Mas a gente tendo fé e procurando avaliar o paciente, né, entre aspas, com certeza. tentando entender onde é o ponto focal daquele paciente, daquele É, frequentador,
mais rápido a gente vai obter o resultado. Com certeza. Antigamente não era assim, né? Você tinha, a gente era formado para ministrar de orelha, só isso, né? E não pensa no ponto Para hoje, focal. Mas Meixama já dá várias chamadas de atenção aqui, né? Falando assim, se você não está tendo resultado, você não está acertando o ponto focal, né? Então, é verdade, então é verdade. Essa reavalia. pessoa. Mas depende também muito da pessoa que está ministrando, né, Também tem a ministro? fé do ministrante, tem Pessoa que, isso é a, muito importante. a concentração do Então, ministrante, é a verdade, humildade do ministrante, tudo, né? Tudo verdade. que o sentimento do ministrante, né? Sentimento, A é pessoa às tudo vezes fala, isso. vou ministrar, jorei. Levanta a mão como se não estivesse fazendo nada, né? Sabe, tá olhando É, para o lado, conversa com um, não está conversa com o outro. concentrado. Não tá concentrado, entendeu? Então, É assim, isso aí não é verdade. nem jorei, é só levantar a mão, entendeu? Ele só fala que tem até aquele ensinamento, jorei e sonem. Então, tudo tem que estar É alinhado. verdade. O seu pensamento, seu sentimento, o ponto focal, tudo que você tem que fazer certinho. O jorei, ele é um ato sagrado, ele é um ato divino. Enquanto a gente está falando aqui, minha mão está até quente. Mas por quê? A gente está em contato com o espírito do Centrado. fogo, né? A gente Uhum. está conectado com Eu essa estou energia. suando também. Então, isso é bem interessante. Inclusive, Tem hoje, muitos pontos. não sei se vocês Oi? perceberam na minha voz, né? Mas eu estou purificando. E hoje eu purifiquei com bastante catarro, mandei embora, como se fosse um quadro de Nossa, que sinusite, bom. graças a Deus. E mais ou menos lá para 1, 2 da tarde eu tive febre. E, Olha, e aí, lembrando justamente do que a gente estudou recentemente sobre pontos focais da febre, eu ministrei 10 minutos de jorei no ponto focal, a febre cessou. Aí eu comecei a sentir calor. o alto de orelha, você fez Com alto de orelha? alto jorei nos gânglios linfáticos, lembra? Certo. Eu avaliei, eu estava sentindo frio, né? Tava Uhum. 24 graus aqui em São Bernardo, em São Nossa, Paulo. Aí eu falei, não é possível estar com frio essa hora, né? Coloquei blusa e tal, aí falei, vamos lá, vamos pro jorei. Alto jorei, e aí o que que eu fiz? Eu fiz como o Merchan me orientou. Avaliei com a ponta dos dedos onde estava mais quente ou tinha solidificação. No meu caso, era no meu lado esquerdo. Para vocês estão, não sei se vocês estão vendo também do esquerdo, mas no meu caso foi lado esquerdo. Achei, eu pus a mão, tava mais quente aqui do que aqui. Aí eu ministrei e jorei aqui. 10 minutinhos eu tava com calor. Ou seja, e aí eu já me toquei de novo na testa, tal, no pescoço, já não tinha mais febre. Aí mais tarde, eu fui lá e medi a temperatura, 36,4. Então eu consegui cessar a nossa. febre com o jorei. Mas por quê? É porque eu atingi o ponto focal dela. Vocês entenderam? Ai, eu Eu tava, também, por exemplo, de manhã, eu tava com bastante catarro. Ministrei e jorei, já começou a diminuir a quantidade de catarro, porque eu fui sempre jogando fora, né? Isso é muito importante quando se tá com essas purificações respiratórias, nunca fica engolindo. Tenta sempre assoar o nariz, cuspir, tomar muita água, nossa, principalmente nas purificações, não pode deixar de se alimentar corretamente e tomar bastante líquido. Essas são coisas muito, muito importantes enquanto se purifica, justamente é, para você não debilitar muito o corpo. Então é muito importante. E olha, esse caso que aconteceu comigo, não é porque é o ministro que não tem nada a ver. Se você tem o seu Ricardo, você tem o Jorei e atingir o ponto focal, vai vir a cura. Né? Tem que ter fé nisso. com certeza, porque não tem outra pessoa para ministrar, É isso mesmo. né? Você está numa cidade distante, não tem nenhum outro membro, e não tem internet. Você vai fazer o quê? É auto-jorei. Inclusive, dentro dessas perguntas aqui, não tem uma que Mersama fala É. sobre a diferença de receber jorei ou auto-jorei. Ele fala que é a mesma coisa, não foi? Uhum. Então, é isso. E eu já tenho passado tantas coisas, ministro, sozinha, sabe? A última foi que eu fui num churrasco, não sei, mas Ô, já faz Hilda, dias. desculpa. Eu vou Ah, precisar, é verdade. eu vou precisar cortar, senão Tá todo mundo certo, não tá vai certo, tá conseguir certo, tá falar. certo. Outra hora eu conto essa Daí experiência você de fé. conta. Mara, por favor. Oi, boa noite a todos. Boa noite. O que me chamou a atenção
foi também o mesmo ponto que a Hilda falou, que foi o caso da gente ministrar Jorei e os parentes não concordarem, né, não acreditarem. E eu tive a experiência justamente o contrário disso, né, que foi o caso do meu primo, né, que todo mundo da igreja sabe, a minha família toda é católica, reza o terço, não são membros da Messiânica, não frequentam, mas estão sempre comigo nessa empreitada das orações, a gente está sempre fazendo grupo de oração todas as noites, e que até falei que a minha ministranda foi ministrar Jorei no meu primo, ele estava entubado, ele estava em coma, mas a família pediu, a família concordou e quis que ela fosse, e teve essa reação da febre que cessou, né, dele. E ele voltou do coma, ele viveu mais 2 anos, depois ele teve complicações devido ao acidente, aí ele acabou falecendo, mas ele se recuperou. E ele já estava praticamente desenganado nessa época, e tive também o caso de uma amiga minha, de 40 e poucos anos, que ela teve câncer no seio, ela estava desenganada, e a família também não acredita no Jorei, não frequenta, mas acreditava em mim, de frequentar, então pediu, será que você não pode vir aqui ministrar o Jorei nela? E eu fui, acho que foi nem uma semana, uns dias antes dela falecer, e a ministra Sandra foi comigo, no hospital, e a gente ministrou Jorei nela lá, eu e a ministra Sandra juntas, e ela acabou falecendo, mas a família também quis. Então, aí foi um Jorei para o espírito mesmo, né? Como você mesmo falou. Tem casos que a gente tem que pensar na salvação do espírito, né? Exatamente. Tô ministrando Jorei pensando no pós-vida já, né? Com certeza. O outro ponto que me chamou a atenção, o outro ponto que me chamou a atenção foi do Yashin, na atuação. Do Yashin, eu não sabia disso, que poderia atrair, né? O Yashin dos familiares, é isso que eu entendi? Na verdade é assim, eles se aproveitam da situação para falar assim, viu como o Jorei não funciona? Aí vocês ministraram Jorei aí, então a culpa é do Jorei, vocês ministraram Jorei a pessoa morreu. Então eles acham brechas nas situações para tentar colocar na cabeça dos familiares que o Jorei não presta. Então por isso que nós temos também que ter muita sabedoria para avaliar os casos, que caso que eu vou ministrar o Jorei, né? Em que momento que eu vou ministrar esse Jorei, né? Para que pessoa, qual é o estado da saúde dela naquele momento e tudo mais. Então, tem toda uma avaliação que tem que ser feita. Eu sempre falo, nesses casos, até dessa minha amiga e dos meus familiares, que o Jorei, ele traz a luz, ele traz a melhora da imunidade, e ele não é garantia de cura, e que se for chegada a hora da pessoa, ele pode até antecipar, que foi uma orientação que a ministra Sandra deu, né? Ele liberta, digamos assim. Então, eu deixo isso bem claro, né, quando eu vou ministrar o Jorei nesses casos, né? E o outro que me chamou a atenção, que eu achei também bem interessante, foi a pergunta 35, onde que ele fala que o ministrante algum tem que ter a mínima necessidade de suportar tamanha reverência, que ele fala que estava sendo ministrado Jorei e foi passado para outra pessoa ministrar. E a pessoa não se sentia à vontade de ministrar esse Jorei, ela não queria, ela não sentia isso, e que nesse caso não deve ser ministrado. Eu também achei muito interessante essa pergunta. Quando aquele negócio, você não está sentindo vontade de ministrar Jorei, tem alguma coisa, né? Se não for interferência espiritual, principalmente, é uma orientação como se fosse uma orientação divina. Não ministre Jorei nesse caso, né? Não é o caso de... Porque assim, lembrando daquele ensinamento que nós já falou, tem tanta gente que quer o Jorei, está precisando, você vai ficar insistindo numa pessoa que às vezes não quer, ou a família não quer, ou vários fatores, não se prenda a quem não quer, né? Ajude quem quer. Isso mesmo. Entendi. Foram esses 3 pontos que me chamaram bastante atenção. Tá bom.
E mais para frente também aquelas perguntas que ele fala do encosto também, né? Que a luz do legal. jorei é capaz de afastar todo tipo de encosto também, achei bem E interessante. você viu que ele orientou, né? Tem que ministrar com o Sim. sono e com o pensamento para que o jorei atinja também aquele espírito encostado. Aí, Levando a luz também. Aí, naturalmente, o espírito vai se desprendendo daquela pessoa e não aguenta mais a luz e sai fora, né? E vai embora. Uhum. Obrigado, Mário. Passar Imagina. para Suzana. Boa noite. Boa noite. Então, nessa aula tiveram vários assuntos assim que a gente viu aqui. Nesse caso aí do jorei no hospital, né? Eu ainda tenho alguma dúvida, mas assim, porque eu queria uma explicação, ministro Ricardo, porque como que a gente vê tanta gente ministrando jorei em hospital em UTI? Se diz aqui que não é para ministrar. Essa é a minha dúvida, porque eu já entendi que tem que existir o bom senso. Eu já entendi que assim, se você vai ministrar, você tem que ver se a família aceita, se os parentes são a favor, porque os parentes, eles vão interferir, a luz não vai chegar, porque tem ali gente que não é a favor. Eu entendi toda essa história. Só que eu vinha saber que não se ministrava jorei em hospital, ou tenho que for, o ano passado. Até então não sabia. E aqui na aula, então aproveitei agora já para, né? Como que se explica isso, que tanta gente é hospital ministrando? Na verdade, são práticas, às vezes, de algumas outras instituições que colocam isso em voga, né? Em destaque. Mas a grande realidade é que depende. Se tem uma pessoa lá que é um membro e infelizmente precisou ir para o hospital por algum motivo, por que não, né, ministrar jorei lá naquela pessoa dentro do hospital? Agora, a gente tem que ter em mente, muitas vezes você não vai ficar focando, sei lá, 3, 4, 10 jorei por dia naquela pessoa, já que ela está sendo tratada com medicação, com outras coisas. Então, assim, a gente tem que, como se tirasse um pouquinho o pé do acelerador, a gente vai mais leve, a gente ministra o jorei, mas de forma um pouco mais leve, focando mais na oração. A hora que ela saiu do hospital, geralmente o que é? Depois que saiu do hospital, a pessoa já saiu daquele risco de vida, geralmente, né? E aí você pode focar o jorei com muito mais tranquilidade. E muitas vezes dentro de hospital, os médicos não aceitam, os enfermeiros às vezes não querem, falam, nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui e tal. Então, não é um ambiente que já se espera que tenha isso. Tem alguns trabalhos ecumênicos, né, que às vezes a gente vê, que a pessoa já identifica, olha, eu sou pastor da igreja tal, eu sou isso, eu sou servidor da igreja tal, e eu vim aqui fazer oração pelos doentes. Posso? Então já está identificado que é para esse tipo de trabalho, né? Mas o hospital, inclusive, ele é um ambiente mais pesado, às vezes, né? É um ambiente de sofrimento, um ambiente de expurgo, né? De jogar a coisa para fora. Mas sempre pensem assim, se a pessoa está no hospital e ela quer receber jorei, porque ela foi meio que forçada a ir para o hospital por conta de familiares, às vezes por conta do trabalho, sei lá. Ela foi forçada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ministrar jorei nessa pessoa. Né? Agora, se a pessoa não quer receber jorei, você não vai ministrar. Se os familiares não aceitam o jorei, você não vai ministrar. Você está entendendo, Suzana? Eu entendi. Então, depende do caso. Tá. Mas é melhor evitar, como a Estama já colocou aqui, né? É melhor evitar, faz em casa, deixa a pessoa sair. Enquanto a pessoa está lá, faz oração, ministra jorei de repente na foto dela, né? Então faz uma coisa um pouco mais secundária. A pessoa voltou, vai e ministra pessoalmente, se for o caso, e avança mais no jorei assim que ela sair. Há 2 anos atrás, meu neto teve pneumonia, coisa que aqui dizem que não tem, mas no Nordeste tem muito pneumonia, e eu fiquei com ele às tardes. Então, eu ficava quase 1 hora ministrando jorei nele, porque ninguém entrava no quarto. Né? Tinha aquela hora que ninguém vinha, eu não sabia, eu fazia isso. Ele pequenininho, né? E foi uma melhora boa que ele teve. Ele expelia muita coisa depois do jorei.
Aí. principalmente em fezes, entendeu? E eu nem sabia que não podia, isso há 2 anos atrás, né? Então, assim, interessante o curso, porque a gente vai aprendendo, né, ministro Ricardo? Exato. Mas você vê que no Entendeu? caso dele não tinha impedimento, né? Sim, Tava tudo certo, né? ele criança também, né? Exato. Achei interessante, aqui, coisa que eu não sabia, né, que os ministros têm que esperar 75 dias, né, para fazer uma dedicação, né, após parto, no caso, o ministro, né, a Não. ministra. Não é só ministro, é qualquer mulher. Qualquer mulher? Ah, Qualquer tá. mulher. Eu achava que não. Que no caso estava se perguntando sobre uma pessoa que era ministro, mas depois teve outras perguntas de Sim, qual era a orientação de forma geral. tá. Tá. Aqui no encosto, viu, ministro Ricardo, eu entendi assim, que se o corpo está maculado, então o encosto se aproxima, né? Mas se o corpo não está maculado, ele não se aproxima? É assim? Se o corpo ele tá limpo, ele não tem brecha para a entrada dos Joshim, né? E esse corpo que não que está limpo, qual que é? Ah, Como é que é? na verdade não é fácil, porque a gente se É? suja por alimentação, por remédio Não que é? toma, por nossos pensamentos, nossos pecados, a gente vai maculando. Tudo isso macula tanto físico quanto espiritualmente. Agora, quem é a pessoa que fala que não tem uma mácula espiritual? Então, a gente sempre É. está sujeito a esses tipos de ações espirituais negativas, mas a gente pode reduzir isso. Né? De que forma a gente pode reduzir? Sempre que a gente ministra jorei e recebe jorei, nós diminuímos essas máculas espirituais, nós diminuímos essas toxinas e gradualmente nós vamos nos tornando menos suscetíveis a ataques espirituais negativos. Ah, tá. Uhum. É Tá? bom. E também, assim, o processo da eliminação das toxinas, né? Tanto tem a ver com quem ministra como quem recebe. Quem recebe através dos antepassados, né? Desculpa, E, pode repetir? assim, no processo de eliminação das toxinas, né? Tem a ver o quê? Que eu entendi. Com as toxinas de quem ministra, como também tem a ver com quem recebe. Aí, no caso de quem recebe, a gente tem que ver com os antepassados, né? Não é isso? Na verdade, tem todo um karma que envolve a pessoa. Pode ser um Ah, karma negativo, que acho que todo mundo aqui tem, e também pode ter um dharma, né, que eles chamam que é como se fosse um karma positivo. São coisas positivas que você fez no passado que você recebe positivamente nessa vida. ah, Então, de acordo com a pessoa, existe um maior número de máculas ou menor número de máculas espirituais. Então, os efeitos do jorei e tudo que a pessoa vivencia na vida depende dessa balança, né? Essa balança de cargas, de máculas. Quanto menos máculas se tem, mais feliz e mais saudável você é. Naturalmente é ok. dessa forma. E tem só uma explicação que também tem relação. Mersama fala, inclusive, tem duas formas de você evoluir espiritualmente, ou queimar essas máculas. Uma delas é pelo sofrimento, você sofre pelas desavenças, pelo conflito, pela doença, e etc, etc, etc. Ou você pode queimar essas máculas e evoluir espiritualmente servindo a Deus e ajudando outras pessoas, né? Quanto mais você ajuda outras pessoas, você queima essas máculas. Por quê? Aí eu ajudei a Mara. Aí a Mara tem gratidão por mim. Quando a Mara emite esse sentimento de gratidão, essa energia ajuda a queimar o que eu tenho de débito lá das outras vidas e dessa, né? Então, É, quanto mais nós servirmos a Deus e ajudarmos outras pessoas a serem felizes, mais essas nossas cargas vão diminuindo. E, naturalmente, nós vamos nos tornando mais felizes, mais afortunados, mais saudáveis. Tudo de melhor vai acontecendo. Mas como é que a gente vai saber, né? Quanto nós temos de saldo devedor? Então, é melhor eu até tenho uma passagem do Reverendo Francisco, que o Reverendo Dorgival conviveu, né, na Mundial, que ele falava assim: eu prefiro muito mais o cansaço de servir e servir e servir do que o sofrimento
do aprimoramento e da purificação. Então, eu prefiro cansar de servir do que sofrer purificando com alguma coisa. Então, é melhor a gente ter esse pensamento também, né? Vamos dedicar bastante para a gente reduzir a nossa carga de máculas, de pecados, tentar neutralizar para ser mais feliz e mais saudável, tá bom? Não ficar de braços cruzados, né? Exatamente. Não adianta nada, né? Para que eu tenho o Ricardo? Só para servir de um amuleto? Obrigada, ministro. Obrigado, Suzane. Vou passar para... Você quer falar, Sandra, ou você quer deixar para a próxima? Fica a seu critério. Não, eu quero falar. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. E o que me chamou muita atenção foi também a 33 e a 36. A 33 é sobre do hospital que o ministro pergunta, né, se deve ministrar jurê ou não nas pessoas no hospital. E o Meixo Sama responde, né? E com a resposta de Meixo Sama, aqui, nós presenciamos um caso há 34 anos atrás. A família não era membro, a sogra dessa pessoa, ela conhece o jurê, mas chamava o jurê de religião que ergue a mão. E se ela tivesse um filho que fosse para essa religião, que ela chegava até matar. Nossa. Então, eu vou falar da nora dela. A nora dela estava grávida, ficou grávida, foi no médico, o médico falou que ela tinha 50% de vida se ela fizesse aborto. E se ela levasse a gestação adiante, ela ia ter 10% de vida. Ela não falou nada para a família e comentou com uma amiga. A família ficou sabendo no futuro, depois do parto. Ela levou adiante, ela arriscou para os 10%. Quando chegou para ela ter a criança, ela tem... E essa família dela, dessa mulher e a nora, tem primos, ministros e membros da Mundial. E na época ela não tinha nenhum filho membro. E ela foi internada e ela teve a criança, só que 6 dias depois que a criança nasceu, ela veio a óbito. E eles foram ministrar jurê. Só que a sogra não aceitava de jeito nenhum. Aí que entra essa explicação de Meixo Sama. Então, não tema, porque eles... Isso. E o médico era membro também. Nossa. Então, ele liberou para entrar os primos, para entrar para ministrar jurê nela, no TI. Então, ficou fácil porque ele era primo e membro. Então, ele sabia o que era o jurê. Então, eles foram, todos esses 6 dias, ela recebeu o jurê. E a sogra, a hora que esse primo dessa pessoa chegou e foi falar com a sogra, ela ficou sabendo que antes ela ficou sabendo que ela estava recebendo o jurê. E ela brigou, ela não aceitou e falou que ia acabar vindo a óbito. Culpou o jurê, né? Sim, ela culpou. Então, isso entra tudo, isso que você acabou de falar. Aí. Isso aí. Então, entrou nessa... Vocês viram como é importante o bom senso, né? A gente avaliar o caso. Tem caso que a gente sabe, como a Isabel colocou na outra aula aí, que a pessoa gostaria, a família está pedindo, né? A oração está pedindo, né? Todos querem. Então, poxa, super a favor, né, de você ministrar. Mas vocês já ministraram jurê no hospital? Vocês já sabem como é que é? Eu já. Então, eu já ministrei. Não é um ambiente que você se sente 100% bem para fazer isso, né?
Não. É um ambiente pesado. Então, às vezes, compensa mais você ministrar via foto. Faz em casa via foto, faz oração, faz dá um passinho para trás. A pessoa voltou, porque assim, a pessoa não vai embora ou fica de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Não tem essa, né? Então, se a pessoa voltou, é porque tinha ainda missão para cumprir. Na hora que ela voltou, você vai e continua o tratamento, né? Desde que ela queira, né? Tem toda uma avaliação a ser feita e tudo mais. Então, a gente tem que sempre pensar. A pessoa quer, familiar aceita, ela é membro, né? Tem várias coisas assim. Então, a gente tem que pensar antes de tomar a decisão. Então, e essa gestante tinha 25 anos na época. Então, e ela não conhecia Jorei, a família, só que a sogra não aceitava, sabe? Uhum. Aí eu Não é venho fácil, não. a pergunta 36, que ele fala, quando ele vai na cidade, vem várias pessoas perguntando sobre doenças graves. O que me marcou também foi na mesma família, 31 anos depois, que a terceira mulher do mesmo rapaz. Ela teve câncer, ela estava com câncer no estômago. E a sogra já pediu para mim ir na casa dela ministrar Joré. Na época, ela morava em Votuporanga. Uhum. Aí ela já pediu É. para ir ministrar Diferente, né? Joré. Uhum. Eu fui lá, tudo, vi, acompanhei, mas cheguei num certo ponto, ministro. Na época eu achei, me desculpa, mas eu não vou mais ministrar Joré, não. Não senti essa vontade de ministrar Joré mais nela. É justamente o que está escrito aí também, né? E eu não sabia, porque eu não tinha, não estudava, para falar a É, verdade. Você entendeu? E eu mas você vê que tem sentia, uma lógica. Eu não estou sentindo mais vontade, mas por quê? Eu adoro ministrar Jorei, poxa, eu quero servir, eu quero ajudar, mas eu estou sentindo que eu não devo mais ministrar Jorei. Então, a gente tem que ouvir a nossa intuição, né? A gente também tem que ouvir a nossa intuição naquele momento, porque às vezes é a voz de Deus falando com a gente, né? Dá um passinho para trás, né? aí eu peguei e parei de ministrar Jorê. Uhum. Aí ela chegou um certo dia, ela mandou chamar a filha dela, na filha dela tinha 8 anos, uma cachorrinha e eu, que eu não podia ir entrar dentro do hospital, porque eu era alérgica e eu não conseguia sentir o cheiro, que eu já começava a passar mal. Então, eu não conseguia ficar. Ô, Sandro, eu vou precisar te cortar. Você pode trazer essa experiência numa próxima vez, que já é 8h40, senão todo mundo não vai Sim, conseguir falar. Pode ser? pode, ministro, pode. Desculpa, mas senão a gente não Imagina, consegue dar oportunidade para todo mundo. Obrigado, viu? às ordens. Obrigado. Queria passar para a Luzia, por favor, Luzia. Eu não estou te ouvindo, tá? Acho que está no mudo aí. Se você estiver falando. Luzia, não, acho que não está aí. Lana, por favor, Lana. Boa noite, ministro. Boa noite. Para ser mais assim, rápido, né? Eu fiquei interessada nesses pontos focais, pergunta número 47, né? Onde ele pergunta qual é o ponto focal em ocorrências de apendicite e doenças do fígado, né? Interessante que ele diz assim, porque essas toxinas, elas se acumulam aqui, porque o fígado e o apêndice, eles fazem parte do lado direito do corpo, tá? Então, ele diz que essas toxinas se acumulam nas costas, nessa região aqui do lado direito. Isso vai ser um dos pontos focais que você vai aplicar. Se você sentir frente, dor na região inferior abdominal, né, você já tem outro ponto focal, que vai ser no meio do osso ilíaco. O que é o osso ilíaco? O osso ilíaco é o osso do quadril, né, com certeza do lado direito, tá? Por quê? Porque ele disse que fica bem no meio onde tem um buraco. Eu acho, assim, que é o acetábulo onde encaixa o fêmur, né, o osso maior do corpo humano, que é o fêmur. Então, provavelmente deve ser por ali, que é a metade, né, porque tem o ilho,
o isquio o pubis, ele disse que é bem no centro do ilíaco, quando as dores forem aqui inferior abdominalmente, um pequeno buraco ali, né? Eu também acho que é isso. E eu acho que é o acetábulo, onde se encaixa o osso do quadril, mais ou menos ali, né? Mas se não for, é por perto. Então, eu achei interessante, por quê? Porque muita gente sofre muito de gordura no fígado, né? Até o tamanho e muita gente mão tem apendicite, já é maior, né? do que esse ponto, né? Então, com certeza, você vai atingir esse ponto focal, né? Verdade. Eu achei muito interessante. O outro foi quanto o ponto focal da gagueira, que é o número 51, né? Onde ele diz que a gagueira, eu achei até interessante, né? Ele diz que o jorei pode curar totalmente, ou pelo menos 50%, tá? Algumas pessoas têm uma cura mais rápida, outra mais lenta, depende muito, mas aonde está esse ponto focal é nos ombros e nas parótidas. Eu achei, assim, bem interessante, né? Porque ele fala que as pessoas que têm ombros moles e parótidas, assim, mais, vamos dizer assim, mais relaxadas, né? Elas geralmente têm uma vitalidade maior, né? Então, eu achei bem interessante. Ele diz que são pessoas mais, quem tem ombros relaxados, parótidas relaxadas, são bem mais lembra que nós estamos falando sucedidos, que a são maioria mais... das doenças dos pontos focais estão na parte superior do corpo e também pensando muito Isso. no ombro, pescoço, parótidas, cabeça. Tá tudo aí. Isso. Uhum. Maioria, né? Isso. Tem E eu acho que até 52, ministro? Cabelo. Eu achei interessante, mas não sei se até 51 ou 52, né? Acho que Mas tá tranquilo, né? quiser outra pessoa falar, tem muitos ensinamentos aí. Tá bom. Obrigado, Lana. Queria passar para a Diva, por favor. Esquece de tirar o mudo aí. Boa noite. Boa noite, Eu brigo aqui, mas eu consigo chegar lá. Boa noite a todos. O que eu achei interessante é a 36, né, que ele fala dos pontos, os pontos, de maioria dos problemas é no tronco, né, na parte de cima, né, o que você estava falando, cabeça, ombros, né, as parótidas, gânglios linfáticos, né, e que a maioria das doenças tem cura, só que, assim, depende de quantidade de remédios, se você toma ou não remédios, de examinar os pontos, procurar os pontos, que nem no caso do câncer. Você não pode falar câncer, você tem que examinar, né? Porque às vezes é alguma coisa que nem, eu não sei a palavra que ele falou, é tipo assim, parecida, né? Que aparentemente parece ser, mas não é. O câncer falso. É falso, né? Tem a parte das cataratas, que também é curável, só que conjurei, só que também é um caso assim, tem que ser mais calmo, mais demorado, e não usar os colírios, né? A maioria deles, você não pode estar fraca, você tem que estar com uma certa saúde, né? Se alimentando bem e tal. Quem tem de 36 foi esse. Eu gostei já tinha escutado do Capucha, né? Que quanto mais sabedoria tiver, mais alto o seu nível do seu IACOM, mais sabedoria você tem e mais propício ser um bom jurei, precisar um jurei mais forte e achar as curas da doença, né? Então, você pode... Isso é o Capucha, né? Só uma dica. Sabedoria. A gente tem sempre que pensar assim, eu vou mensagear nessa pessoa, qual será o ponto focal para essa pessoa, de acordo com a purificação que ela está passando? Tem que pensar, tem que raciocinar, gente. Não pode só pensar assim, decoreba. Não, você tem que raciocinar. Onde está o ponto focal dessa pessoa? Não, eu sei, mas que a maioria eu falei que a maioria é isso, né? Os casos que estou mexendo, pelo jeito, a maioria é isso. É cabeça, parte do corpo maior, né? Tem algumas pessoas que é nas costas, pescoço, né? E o Capucha e o dos pontos dos espíritos, né? Dos encostos, né? De Janchins. Aí é aquele capítulo que eu te indiquei lá, doenças mentais, é só isso. Doenças mentais, tem o tal negócio, tem que estar mais limpo possível de máculas, né? De toxinas, para que eles não venham. Para eles não terem oportunidade de chegar perto, né? Quanto mais você
quanto Mas mais você tá limpo, tiver o corpo seu limpo, mais ele se afasta, e isso né? se fala E a corpo administração, material e espiritual, né? sim, e a administração do jurei, eu estou falando rápido, Não a tem problema. administração do jurei para afastar os espíritos também com a palma da mão, né, a luz, né? Mentalizar. E ultrapassar tanto a pessoa como o espírito, tentar focalizar para ultrapassar. Esse negócio de ultrapassar é o que o Merson fala, né? Fazer a luz penetrar. Você tem que imaginar a luz É, passando, é isso passando o mesmo. ponto. Isso. Muito bom. Ver Obrigado, Diva. ver o ponto da luz ultrapassar. Pronto, é isso. Obrigado, Diva. Desculpa a correria aqui. Imagina. Passar para a Luzia. Será que ela consegue falar agora? Boa noite. Boa noite, Luzia. Então, ministro, a parte que eu tinha escolhido foi a 46. Assim, só que a minha dúvida era a mesma que a Ellie, mas o senhor já explicou também sobre ela, sobre a eliminação da toxina. Você tinha que dúvida? Isso, que em algumas pessoas são rápidas e outras são mais demoradas, né? Aí faz a pergunta, aí ele responde, né? Porque assim, cada pessoa tem um histórico. Não dá para falar que a mesma quantidade de mácula que eu tenho é a mesma que você tem. Pode ser que você tenha muito menos do que eu e para curar uma doença, no seu caso, seja rapidinho. Então, depende, né? É o que a Diva também colocou sobre a quantidade de remédios que já se consumiu, a alimentação, os pensamentos, os pecados que se cometem, tudo isso influencia na carga de máculas e sujeira que vai vir para o corpo depois, né? Pode continuar. Uhum. Pronto. Foi o ponto que eu escolhi, mas aí ela tinha falado, eu disse não, já. Aí quando o senhor pediu para mim falar, eu tentei tirar do mudo e colocar mais, eu estava ouvindo. Deu falha aí. Foi. Tem mais algum ponto que você quer colocar? E sobre aquela lá do fígado, né? O ponto focal, né? Ah, tá. Que é como a Lana colocou, né? Sim. Então tá ótimo. Aí, assim, eu tô com uma experiência, meu esposo, que ele sempre recebeu jorei, que a gente vai para a casa de Maria do Carmo, e ele tinha, as taxas dele era bem alta. E ele sempre recebendo jorei. Quando ele que fez era o alto, exame, desculpa? a taxa de triglicerídeo. Triglicérides, tá. Isso. Aí, quando ele retornou para fazer o exame, já tinha diminuído, já estava bem, bem baixa já. Puxa, que legal. Essa é a primeira Então, vez que eu escuto uma experiência dessa, assim, com triglicérides, com jorei. Isso. Legal. Ele era tão alta que estava 1.900 e o médico tomou até um susto e não acreditou. Caramba. Aí, quando ele retornou para fazer o exame, já estava em 400, já tinha baixado bastante. De 1.000 e tanto para 400, né? É praticamente um milagre, né? Dá para falar que é um milagre mesmo. É verdade. Legal. Parabéns pela experiência aí. Obrigado, Luzia. Queria passar para a Ângela, por favor, Ângela. E como a gente só tem 10 minutos, gente, vamos procurar ser direto no ponto focal aqui, hein? Vamos lá. Tudo bem, Ângela? Eu quero saber a respeito disso aqui. O período que fica após o parto sem participar das atividades, né? E quem faz uma cirurgia de outro tipo, que não seja parto, ele também tem um período para ministrar? Se a gente pensar por um bom senso, né? Para ver se a pessoa está eliminando sangue, sempre essa pós-cirurgia é importante ter um resguardo, né? Porque você mexeu no corpo, você arrancou uma coisa dali, né? Geralmente. Então a gente tem que ter um período de resguardo. E até lembrando de um caso, nós estamos a falar que mesmo que tirou o apêndice, por exemplo, mesmo que você tirou a parte física, acumulam-se ali máculas espirituais de nuvens espirituais. Então, mesmo que tenha tirado, ministre jorei naquele ponto, porque ainda há resquício espiritual, não material. Então, na minha visão, tá? É importante ter o resguardo, talvez não de 75 dias, mas o máximo que se conseguir, de acordo com o bom senso,
Porque às vezes a pessoa fala, tive filho, você vai poder ficar 75 dias em resguardo? Você tem quem te ajude, né? Se você tem um familiar, um marido, um filho, etc., que pode te ajudar nas atividades para você não fazer esforço físico, é o melhor caminho, né? Como a gente me orientou. Ok. Tem algum outro ponto, Ângela? Foi falado nesse instante sobre as pessoas não têm noção do que nós estamos estudando, que tudo isso deveria ser mostrado logo após a gente receber, ou até mesmo esse estudo que estamos fazendo agora, no meu ponto de vista, deveria ser feito logo após o curso inicial com o pessoal, porque, na realidade, quem lê ensinamentos, nós somos preparados, quando vamos ingressar, a ministrar o jorei e ler ensinamentos, porque o que a gente não adquire nas aulas iniciais, a gente adquire lendo. E deveria ser assim, no caso, ser indicado pela própria igreja, onde a gente, todas, né? Onde cada um participa, que seria necessário, para que ele continuasse ministrando o jorei, que fizesse o estudo na sequência. Aí cada dirigente viria qual era, ia ver qual seria o livro, né? Porque eu sempre achei mais do que necessário esses ensinamentos a respeito de ponto focal, porque hoje mesmo eu ainda estou com uma pequena discórdia com outra pessoa que ministra jorei, que é para ela ver justamente o que a gente está estudando aqui, e ela não consegue ver. E eu creio que, se eu for passar para ela o que sei, ela não vai aprender, ela vai ouvir, mas não vai aprender. O que me orienta nesse caso? De 10 discussões, perca 9 e ainda avalie qual que é que você vai ganhar. Então, nesses casos, não compensa você ficar debatendo, o Ângelo. Mas só se você contribuir, dá o ensinamento para ela. Você quer estudar? Tá. Se ela vai concordar ou não, já não está na sua mão mais. Mas, sim, foi isso que eu disse, entendeu? É o que eu estou fazendo. Isso. Agora, eu estou falando, à parte, eu, Ângela, estou dando uma sugestão para que todos ouçam, e aqueles que pensam também da maneira que tem a minha visão, quem está ingressando, é necessário que estude os pontos focais, como ministrar o jorei. Porque muita gente aqui nunca tinha ouvido nem falar. Ninguém faz esse estudo, né? Mas eu acho que poderia ser uma boa sugestão que você deu, Ângela, porque, de repente, após o curso de iniciação, recebeu o Ricari, assim que a pessoa teve um momento de entrada, né? Fazer um curso de especialização no jorei, né? É isso que eu... Justamente isso, ministro Ricardo, que eu queria, não sabia como pedir, porque o diálogo é uma coisa muito séria. A gente fala uma coisa e soa de outra maneira. Depois é justamente isso que eu queria pedir. Com o reverendo depois, para ver se a gente consegue bolar alguma... Exatamente, lhe agradeço muito. Esse pessoal que está fazendo o curso de inicial, que recebeu Oricari, muitos que têm Oricari, mas que veio de outro canto, e que ainda não leu a coleção da Arte do Jorei, participar. O senhor terminou aqui com a gente, uma outra pessoa, ou o senhor mesmo. Começa com todo mundo de novo. Não sei de que maneira, mas que a Arte do Jorei desse início logo. Se a gente fizer uma pessoa só para todos, não dá mesmo, né? Agora, se a gente conseguir replicar pessoas que são formadas, dar aula depois, esse acho que é o grande objetivo, né? Porque daí quando você está ensinando, na verdade quando você mais aprende, né?
Exatamente. Ângela, obrigado. Deixa eu passar para o próximo aqui, que a gente está em cima da hora. Eu que agradeço a toda a Obrigado, arte Ângela. do Jorei. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Fala, Isabel. Eu vou pedir que você fale, depois o Leonel, mas direto no ponto aí, por favor. Precisa tirar do mudo aí. Primeiro, desculpa que eu estou trabalhando, por isso que eu não consegui vir no horário. Tudo Eu estou bem. lá no online, com o pé lá. O que me chamou a atenção foi a 48, claro que foi. Para quem se encontra longe, é possível ministrar boa. Shijorei em uma foto ou em nome escrito em papel? Ok. Aí Meixo Sama explica que o efeito não seja assim tão grande. E aí mexeu. Por que mexeu? Claro, a pessoa está ali, ele explica que a pessoa está ligada nos fios espirituais. Então, quando você ministra, eu jurei pela foto. Então, por que eu estou falando desse? Eu queria falar, entender como que a gente encaixa esse ensinamento no que a gente está vivendo hoje. Numa lista de mais de 70 pessoas recebendo jurei online, jurei pela foto. Como a gente se encaixa? No sentido assim, casos graves em que 2 pessoas, 3 pessoas vão ministrando jurei, cada uma de acordo com a sua possibilidade, com o seu horário, enfim. Mas a pessoa vai lá, ministra o jurei pela foto e olha a melhora que a gente né, que a gente tem assim, visto. Então, eu queria me encaixar aqui. O que quer dizer com não seja assim tão grande? Se está grande o que está acontecendo agora, eu não estou questionando, não é Eu isso? entendo que há querendo uma entender. diferença você ministrar pessoalmente e você ministrar pelo fio espiritual. Você está distante, não é a mesma coisa. Mas, por conta do tempo que está avançando na era do dia, a força do espírito do fogo está cada vez mais forte. Então, naturalmente, o resultado tem sido mais forte hoje, mesmo na foto, do que quando no passado. Né? Eu acho que hoje no grupo, alguém postou, eu jurei online, quem é? Alguém postou uma coisa interessante sobre as explosões solares, eu achei interessante também. Eu li aquela matéria. Jurei online sou eu, Ângela. Então, tudo bem, Ângela. Eu achei tudo muito bem, interessante imagina aquela matéria, porque justamente está falando isso que o ministro falou. Nesse momento que nós estamos, a força do jurei está muito mais intensa. Muito mais intensa. Então, para mim, tá. A questão claro. assim, pensou no jorei, a mão já está esquentando. É incrível. E ele explica que é devido aos raios solares. Então. Muito bom. Que é o fogo, né? Que é. A o outra ponto questão... que foi dito na aula 2 semanas antes, cultura de sul. E hoje eu joguei esse ensinamento de Meixo Sama falando a respeito do sul, ponto sul. Entendi. Que tem a ver com tudo que esse conteúdo dessa aula que nós estamos tendo com arte de jorei, né? O que nós estamos... volume finalizar, arte do Isabel, jorei. os demais pontos, por favor. Eu não pensei assim muito, tudo que eu pensei, vocês falaram já. Era em relação a cirurgia que a minha filha fez do apêndice, achei muito interessante, porque isso melhorou bastante. Pode ministrar, inclusive, na parte física, onde tinha o apêndice. Então, você esclareceu, achei muito legal, era um segundo ponto, e um outro ponto era da gagueira do menino, né? Achei muito interessante também, me chamando, mas também você já esclareceu. Maravilha. Era isso. Fala, Leonel, Obrigada. por favor. Obrigado, Isabel. Boa noite. Boa noite. A pergunta 48 era que eu ia falar também, eu só vou complementar. Sobre a jorei nas fotos, né? Eu destaco, complementando aqui só o final, que ele fala, né, a diferença entre você aplicar a foto numa pessoa, né, que já desencarnou,
né, que ela vai se esmaecendo, essa foto vai perdendo vida, né? Verdade. E em oposição, quando você tem uma foto de santos ou, né, pessoas que tiveram uma ascensão espiritual forte, assim como Meixo Sama, Jesus, São Francisco, né? A gente pode citar vários, né? Então a importância, né, de quando você tem uma imagem dessa, a fotografia, que você tem uma relação, né, de luz, né? E isso se intensifica porque todos estão vibrando na mesma intensidade, né, com essas fotos, com essa imagem, com essa escultura. Então, eu achei, a gente critica, né, nas outras religiões que tem as imagens, né, principalmente de cultura, mas tem um fundamento. Você acaba criando essa luz que está em todos os... Por isso que tem as auras nas imagens também, quando são feitas. Os ambientes espirituais. Então, só queria complementar isso e já encerro. Obrigado, Então, Leonel. a outra, primeira que eu ia falar, assim, a primeira é desapego da vida material, né, quando a pessoa está nas últimas, no hospital, que ela fica entre ir e vir. Então, ali é uma decisão, só ela, com o espírito dela, e se ela consegue ter a grandeza de aceitar a ida, né, ou ainda ter a oportunidade de ficar, é um momento só. Essa é só os destaques das duas que eu queria dar. Obrigado. Eu concordo com você, Leonel. E queria passar para a Maria do Carmo. Se puderem falar um ponto cada uma, a Maria do Carmo, depois a Ellen, e a gente finaliza. Aí na outra semana eu dou prioridade para quem falou um pouquinho menos nessa aula. Na outra fala um pouquinho mais, tá bom? Vai lá, Maria do Carmo. Tem que tirar do mudo, tá? Aperta o microfone aí. É no canto inferior esquerdo. Pronto, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, ministro, e boa noite a todos. Minha amiga. Então, ministro, o que me chamou a atenção é sobre imposto, que é um espírito moral, né? Ele é semelhante a uma bactéria, porque a bactéria, ela, quando não é medicada, ou então recebendo do joelho, ela toma conta do corpo. Então, quando o nosso corpo está purificado e que está livre de moléculas, não tem nenhuma possibilidade de entrar nenhuma bactéria, nenhuma coisa ruim, que é através do joelho que a gente elimina esse imposto, e ele vai perdendo a força através da luz do joelho. Isso mesmo. Aí ele não tem força de atuar no corpo. Perfeito. O que eu achei foi isso aí. Fiquei muito feliz quando eu ia falar aí do Thiago, que é uma pessoa que frequenta aqui, que é o esposo dela. Realmente, o que ela falou, chegou aqui com as taxas bem altíssimas. A Luzia está se desenvolvendo muito bem. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu vou forçar a falar mesmo, porque é aí que a pessoa se desenvolve, né? Tem que falar, a gente está aqui para aprender, ninguém é melhor que ninguém, estamos aqui para estudar ensinamento, então vamos em frente. Com certeza. Então, ministro, o que eu achei aqui, né, do espírito, né, o posto, que é um espírito ruim, do mal mesmo, né? E nós temos que ministrar bastante de orelha, porque possamos enfraquecer esse imposto, né? E também tem um outro ensinamento que o Marcelo fala, que quando há esses casos de intervenção espiritual, vai na frente do altar e faz oração. Isso complementa, na verdade, é muito importante. O jorei complementa e a oração que manda uma bola de luz em cima das duas pessoas. Essa bola de luz, ela queima esse encosto. Obrigado. Obrigado, Maria do Carmo. Até o próximo. Ellen, finaliza pra gente, por favor. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Bom, o que me chamou a atenção foi o conceito do mestre sobre o parto. Aí, todos os pontos aqui que ele falou me chamou a atenção, só que esse aqui eu fiquei meio assim nos dias atuais, que ele fala aqui sobre... Cadê?
É difícil você seguir a 100% do que está sendo falado aí, mas se você conseguir, melhor para você, né? Porque senão aquele É que sangue impuro que vai mandar embora vai para um ponto. o que se deve estar atento antes do pós-parto e o outro e o banho pode ser tomado. Aí que ele fala aqui no final que ele aconselha o banho só depois de 3 semanas do parto. Não Eu faço. fico pensando, De repente pode 3 ser aqueles semanas. outros tipos de banho, né? Um banho, sei lá, com panos, com Não, mesmo assim, lenços, com ministro, outras um negócio coisas. assim meio esquisito. É diferente. É diferente. Mas o benefício é grande, tá? Agora, vamos supor, você pode até de repente sentar no banheiro e alguém auxiliar você e dar o banho em você. O importante é você não fazer a força, né? Então, são coisas diferentes. Você tá lá no banho fazendo força para subir a mão para lavar o cabelo, e lava o pé, e lava isso, e lava aquilo. Você tá fazendo força, vai acumular toxina em algum ponto. Aquele sangue vai acumular ali. Agora, se você tá sentada, ou deitada, ou quase, tipo assim, encostada no box, e alguém dá o banho em você, é melhor. Porque daí você não força nada e consegue tomar o banho, né? Uhum. Mas sempre prestando muita atenção, viu, gente? Porque não é fácil isso daí de parto. Ah, tá. Eu fiquei pensando nisso, me chamou muita atenção, porque quando eu tive o meu filho João, foi parto normal. E logo após o parto eu tomei banho, só esperei a anestesia, tomei banho, acho que 2 dias, 3 dias eu já carreguei um baldezinho porque não tinha quem me ajudasse, então Nisso, eu fico nessas preocupada em atividades, relação a isso. acumulou sangue impuro em algum canto seu aí. Com certeza. Por isso Fora que a algumas anticoncepcional para não engravidar, tipo assim, na época eu não tinha conhecimento, né? É para ficar tanto tempo sem menstruar, Isso é aí um veneno total. Mas agora que você exatamente. sabe como fazer, como proceder, foca, jurei, se avalia, você tem a Lana aí junto com você, manda bala aí nos pontos focais para correr atrás do prejuízo. Porque, olha, lembrando disso aqui, foi totalmente errado esse meu pós-parto que eu fiz. Mas nesse caso você não sabia, né, Ellen? Não precisa se culpar. Não. Tem que pensar assim, de hoje para frente, o que eu vou fazer? Sempre assim. Achei interessante, o que mais me chamou a atenção foi isso, enfim. Gente, desculpa eu ter que encerrar, mas a gente já passou 9 minutos aí do horário. Eu não gosto de passar, mas da próxima vez a gente reveza e outras pessoas podem falar um pouquinho mais. Tá bom? Mas dá vontade de falar, ministro. Não, agora não vai poder. A gente tem que encerrar em 1 hora, senão a gente está passando do limite. Nossa, é muita coisa que pudesse falar, nossa. Mas na próxima a gente fala. De repente a gente faz uma conferência um dia com conversa aberta, né? Pra não ter é tão bom. Aí cada um tira uma dúvida de uma coisa ou outra, a gente usa 1 hora só para isso. Tá bom. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, Boa gente. noite, Fiquem com Deus. boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.